e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Nós vamos falar um pouco sobre perdão, que é um tema assim que nós sempre temos que falar. Por quê? Porque o perdão é algo que ele tem que acontecer diariamente na nossa vida. Não é algo que é só um fato que aconteceu e não vai acontecer mais. O perdão, ele é algo que constantemente alguém vai nos frustrar, alguém vai fazer uma chateação, alguém vai nos julgar. E o perdão, ele tem que estar assim diariamente sendo trabalhado dentro do nosso coração. Por isso que eu coloquei lá no grupo qual o tema que vocês gostariam de falar sobre a gratidão ou sobre o perdão. A maioria escolheu perdão, por quê? Porque o perdão é algo que não é fácil de ser liberado, dependendo do que a pessoa fez por nós. Porque uma coisa é você perdoar alguém que falou uma palavra, que te magoou. Outra coisa é você conviver com uma pessoa por anos, que te fez você sofrer e que trouxe marcas assim muito fortes dentro do coração. Então, o perdão é algo assim poderoso. Nós vamos aprender hoje como que o nosso corpo ele reage à mágoa, ao rancor, tá? Mas antes disso, vamos orar? Antes de começar, eu queria orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela saúde, Senhor, pela consciência de sabermos que devemos buscar a Tua presença todos os dias, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria. Nos enche, Senhor, da Tua graça neste momento, que não seja a Adriane, mas seja o Teu Espírito agindo em mim. Conduz essa live para que possamos aprender, possamos aplicar na nossa vida, possamos perdoar quem tem nos ofendido, ao ponto que não carregamos mais, Senhor, o peso da mágoa, do rancor, do ódio, da vingança. Nos ajuda, Espírito Santo, a aprender contigo tudo que devemos aprender para poder liberar essas malas pesadas que muitas vezes carregamos por anos. Esteja conosco, Espírito Santo, fale com o nosso coração. Amém. Então, eu vou começar falando um provérbios que como a gente está no livro de provérbios desde janeiro, deixa eu pegar aqui. Nós estamos falando, então, você vê que provérbios, ele é um livro que toda vez que você vai falar qualquer assunto, ele tem lá. Por isso que eu gosto de ler ele todo começo do ano. Porque tudo tem lá no provérbios, né? Provérbios sempre vai falar sobre algum assunto que nós vamos estudar. É Provérbios 19, tá? 19. Olha que poderoso. Se vocês puderem, vocês gravam. Se vocês puderem, vocês anotem. Então, nós vamos falar sobre mágoas, rancor, vamos falar sobre sentimentos que estão no nosso coração e que não conseguimos muitas vezes tirar esses pesos que carrega tanto o nosso emocional, que traz tanto peso à nossa mente. Aí Provérbios 19 é o primeiro versículo que eu quero falar com vocês, 19, 11. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar a ofensa. Tem uma versão que vai falar sobre o sábio e o prudente. Nós aprendemos sobre o sábio e o prudente, que é a mesma coisa que o sensato. Eles observam e eles sabem que se carregar a ofensa vai fazer só mal para eles. Então esse versículo está dizendo assim, mas conquista respeito ao ignorar a ofensa. Toda vez que eu sou ofendido, que eu sou maltratado, que eu sou apedrejado, injustiçado, cada vez que acontece isso comigo e eu carrego isso para dentro do meu coração e levo para todo lugar na minha vida, eu estou sendo uma pessoa que estou fazendo mal para mim mesma, mesmo que é o outro que fez.
Eu acho legal porque a origem da palavra perdão, tá? Eu quis colocar aqui, ó. A origem da palavra perdão é completamente, totalmente. É perdonare, na verdade, perdonare, que quer dizer completamente, totalmente, donare, dar, conceder, presentear. Ou seja, perdoar e dar totalmente, liberar completamente uma dívida que a pessoa tem sobre a sua vida, tá? E é importante porque eu vou contar uma história para vocês, uma história assim que eu lembrei agora dessa história, não estava na programação, mas quando há muitos anos atrás, um tempo atrás que eu estudei o livro de Samuel, veio uma história que eu fiquei impressionada de ver como que a mágoa, quando ela não é tratada, quando alguém nos ofende, quando algo que não é tratado dentro de nós, aonde ela nos leva mesmo à morte. Então, quando nós falamos sobre perdão, antes de falar assim, ó, pode ser que você já ouviu muitas vezes, tem que perdoar, porque Jesus perdoou as nossas ofensas, nós devemos perdoar os nossos devedores, porque na palavra de Deus está falando que devemos perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7, que devemos orar pelos nossos inimigos. É muito claro para nossa mente saber que perdoar é um ato que devemos fazer mesmo, porque o próprio Jesus, ele nos ensinou sobre isso. Mas daí você fala para mim, Adriane, eu já fiz de tudo, porém essa mágoa, a dor ainda ela é muito constante, eu não consigo viver sem pensar naquilo que foi feito para mim. Eu vou na igreja, eu participo de trabalhos, eu já nem tenho contato com essa pessoa, mas a ferida ela tá aqui ainda aberta, tá? Aberta. Por quê? Eu vou dizer para você, meninas, não é quando a gente fala assim de mágoas, não é esquecer, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, que seria perdoar? Perdoar, então eu vou perdoar. A voz tá falhando? Será que é a minha internet? Ou será que eu tô longe? Eu vou ficar mais perto. Se continuar falhando, você me fala, tá, Mayara? Então, o que acontece? Quando nós falamos sobre perdão, nós temos que entender assim, que perdoar é um bem, é um presente que nós damos a nós mesmos. Antes de eu querer perdoar alguém e achar que ela é merecedora desse perdão, eu preciso saber que, primeiro, o perdão, ele é um presente, mas é um presente para nós, não só para a pessoa que será perdoada, tá? E outra coisa importante que nós devemos saber é que se Jesus, ele nos perdoou e ele nos deu a ordem dizendo que, assim como ele nos perdoou, nós devemos perdoar quem tem nos ofendido, eu logo entendo que eu sou capaz de perdoar qualquer ofensa, porque o Senhor Jesus, ele jamais daria para nós uma ordenança, que é perdoar, daria para nós uma verdade, um princípio bíblico, que é perdoar, se nós não fôssemos capazes. Então, assim, o único que é capaz de perdoar e esquecer do que a gente fez é Jesus. Ele fala assim que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Ele não joga no nosso rosto, ele não fala para nós, você fez isso, agora você vai pagar por isso, jamais. O Senhor Jesus, ele é o único capaz de nos perdoar e esquecer daquilo que nós cometemos. Porém, nós, humanos, porque é um ato divino, né? Nós somos capazes de perdoar, mas esquecer é quase que impossível, porque nós temos memórias. Nós temos memórias onde está marcado tudo. Se você pensar numa ofensa que te marcou, você vai lembrar da roupa, você vai lembrar do lugar, você vai conseguir visitar memórias marcantes, porque quando alguém faz algo que te machuque, que te traz dor,
todo o seu corpo ele sente, todo o seu corpo registra a dor, o sofrimento. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, que perdoar não é esquecer. Perdoar é você entender o porquê que você está perdoando e é você olhar aquela cicatriz e não sentir mais aquela dor, toda aquela emoção que você sentiu no desespero do momento que você foi ofendido. Então você você consegue observar aquela dor, mas você não sente mais o impacto que ela teve. Porque cada vez que eu visito minhas memórias e lembro do que a pessoa me ofendeu, eu revivo até as mesmas emoções. Eu consigo sentir, dependendo do que foi marcado a sua vida, você começa a chorar novamente, só de lembrar, começa a sentir falta de ar, tem pessoas que sentem até náusea, tem pessoa que começa a lembrar das dores que as pessoas já o causaram, ela revive toda aquela emoção de novo, de um impacto muito forte. Então, quando eu falo que eu estou perdoando, não estou esquecendo, porém, o impacto de lembrar daquilo já não vai me trazer tanto sofrimento assim, tá? Segunda coisa, eu não posso justificar o erro do outro e negar o mal e a ofensa que fizeram por mim. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, não, é porque a pessoa ela não tinha capacidade, sabe, já era uma pessoa muito ruim e ela só fez aquilo porque ela não encontrou Jesus. Tentamos justificar o erro da pessoa. Erro é erro. Se nós falarmos para o nosso cérebro tentar disfarçar que aquela pessoa ela fez, mas coitadinha, mas é porque ela não, na verdade ela não tinha um pai e uma mãe que o ensinou, ela não tinha, lógico que isso bem elaborado ajuda muito, porque você consegue ter empatia, mas antes disso eu não posso justificar o erro do outro e não dar responsabilidade pelo mal que foi feito por mim, porque foi feito um mal para mim. Então, quando eu entendo, eu começo a pensar no impacto do mal que foi feito para mim, eu também já vou entrando no momento de consciência. Então, você negar o mal, você negar a dor, negar o que foi feito, é péssimo. Aí você não consegue fazer com que o seu cérebro entenda o motivo pela qual você deve perdoar. Então, segunda coisa, eu não posso justificar o erro e negar o mal que fizeram por mim. Tá? A responsabilidade do outro, ela tem que ser vista, que a pessoa fez aquilo, a responsabilidade dela, dos atos dela sobre a minha vida, tá? E outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, Adriane, quando eu perdoo, eu tenho que reconciliar e reconcilio com a pessoa, eu tenho que continuar vivendo com aquela pessoa, dando para ela o mesmo espaço que ela tinha na minha vida? Não. Porque perdoar, irmãs, depois que você perdoa aquela pessoa pelo ato que ela fez, aquela pessoa ela tipo, quebrou em você uma confiança, quebrou um relacionamento que você foi dando para ela. Porque você só se sente ofendido e se só sente magoado com pessoas que você ama, que você entrega algo para alguém. Senão, alguém vai fazer, você vai falar, tanto faz se xingou, não é? Quem é aquela pessoa na minha vida? Ela não tem impacto nenhum. Agora, se é uma pessoa que você ama, se é uma pessoa que você tem alguma consideração, sim, vai ter um impacto muito grande na sua vida. Só que eu vou ter que reconciliar com aquela pessoa. Você pode zerar ali a história dela ali bom, eu libero você totalmente, eu não carrego mais aquilo que você fez comigo, mas tem uma frase que fala assim, perdão liberado, acesso negado. O acesso que aquela pessoa tinha na sua vida já não vai ser igual. A confiança que você tinha naquela pessoa já não vai ser igual. Por quê? Porque foi quebrada ali, né? No momento de uma traição, no momento de algo que a pessoa fez na sua vida. Então, não, você não é obrigada a estar com aquela pessoa no mesmo nível que estava antes. Porém, você pode, se você quiser, ir dando espaço
e construir uma nova história com essa pessoa a partir do perdão. Então, escolho perdoar, te liberar você da minha vida, porém, a confiança vai ser assim, aos pouquinhos, conforme eu ver o ato seu de arrependimento, o ato seu de novos frutos, porque a história não vai ser a mesma. A partir do momento que você vive uma dor, a história com aquela pessoa, se você tem que continuar com aquela pessoa, já não vai ser igual. Ela vai ter, e você e ela vai ter que trilhar um caminho diferente. No caso, um cônjuge, né? Uma mãe, um pai, alguém que é próximo, que não tem como você falar assim, tchau. Mas, porém, todavia, você faz que nem o sábio, tira lições daquilo, e a partir do zerar, você começa ali uma nova caminhada, agora sua, entendendo que aquela pessoa é limitada em algumas coisas, que você não deve entregar todo o seu coração, ser a mesma pessoa por inteiro, porque você sabe que aquela pessoa precisa aprender um caminho novo de ser na sua vida, tá? Então, se você dizer assim, Adriane, eu perdoo, mas eu não quero conviver, porque se eu conviver com aquela pessoa, vai me fazer muito mal. É um direito seu. É um direito seu. Tá? E também, perdoar não é tão rápido assim. Por isso que eu tô falando, tem vários níveis de perdão, né? De atos, né, que foram feitos, que carregam tempo para você conseguir assimilar e aceitar e perdoar aquela pessoa. Tem coisas que é mais rápida, tem coisa que há um caminho para chegar até o perdão. Mas a Bíblia vai nos dizer que devemos perdoar. Devemos perdoar, é um dever nosso. Então, buscar limpar o nosso coração das mágoas é um dever de todo cristão. É um dever de todos nós. A mágoa, o rancor, o ódio, a vingança não faz parte de um crente. Não faz parte da nossa identidade. Nós devemos ser parecidos com Jesus. Jesus, até lá na cruz, a oração dele fala, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É esse nível de entendimento que devemos se espelhar no Senhor. É saber e olhar a quem tem nos ofendido, olhar o nosso inimigo. Tem uma passagem da Bíblia que fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, se tudo isso está à nossa disposição, é um ato de consciência, não é de sentir. Se eu esperar sentir vontade de perdoar quem me ofendeu, esse dia nunca vai chegar. Ele só chegará na minha vida pela consciência do que eu estou falando para você. Que não é esquecer, que não é justificar o erro, tentar colocar... as pessoas muitas vezes vão falar, tem coisas muito piores que foi feito, você não vai perdoar isso? Tentar justificar o erro da pessoa em dizer ofensa maior, ofensa menor, aquilo ali você deveria perdoar sim, você que é muito chata. Não. Você tem que saber o mal que foi feito e a responsabilidade daquilo que a pessoa ela tem de ter feito aquilo. Ela é responsável pelos atos dela. Que daí você vai se acalmando, tá? E aí depois você vai também entender que perdoar não é reconciliar com a pessoa da mesma forma e ter a mesma confiança, os mesmos acessos. Não. Uma pessoa que te ofende, dependendo do nível de uma amizade mesmo, você tem uma amizade ali linda, de repente aquela amizade, a pessoa recebe uma traição, a pessoa vem e te pede perdão, desculpa, eu tava num momento ruim, falei sem pensar, né, menti, fofoquei da sua vida, me perdoa. Você vai perdoar aquela pessoa, mas você vai ser a mesma coisa? Não tem como. Você vai começar a abrir o seu coração de novo para aquela mesma pessoa? Não tem como. Aí você zera aquilo. Imagine que você tem um copo d'água de muitas coisas que você viveu, aquele espaço que a pessoa tinha na sua vida. De repente você vê que ela fez aquilo, você joga fora toda aquela confiança que você tinha com aquela pessoa, e aí você volta do zero, gotejar todo dia um amor, o respeito, e aí sim, aos pouquinhos, conforme os frutos, você vai adquirindo de novo para a pessoa a liberdade que ela queira. Até você
Se você já foi perdoada por alguém, não cobre dessa pessoa que essa pessoa ela seja a mesma coisa. Porque às vezes ela não está jogando na sua cara, mas é porque ela tem que olhar em mim e em você se há frutos diferentes. Então ela vai primeiro, você vai precisar respeitar o espaço dessa pessoa primeiro. E aos poucos mostrar de ser diferente, tá? É um caminho de se dar até o fim, não é pela metade. E aí que as pessoas confundem, Adriane. Se eu não querer ficar perto é porque eu não perdoei? Não, não é isso. Se eu ficar justificando o erro do outro, eu vou estar perdoando ou vou estar mascarando? Então tem que ser claro, quando eu perdoo, é dar totalmente para a pessoa o meu direito de justiça. O direito de se vingar, tá? Tá baixo o som? Deixa eu desligar o fundo. Acho que fica melhor, né? O direito de se vingar. Então você você perde o seu direito de se vingar, de se justificar. Você perde esse direito quando você perdoa. Você perdoou aquela pessoa, você deu para aquela pessoa o direito de ela seguir sem você cobrar dela nada, sem você querer cobrar dela alguma coisa, tá? Por isso que quando a gente leu o Provérbios 19, ele vai dizer assim que o sábio, quando ele entende isso, o prudente, ele consegue fazer isso, ele faz isso, ele já entendeu que se ele carregar essas dores, se ele carregar isso, vai fazer mal só para ele mesmo. Ele já entende que deixar ir o ofensor é a melhor decisão para a vida dele, tá? Então, outra coisa importante aqui que a gente vai, é a capacidade de mudar a forma de olhar. E aí, como que eu vou conseguir fazendo isso? Quando eu consigo avaliar essa dor, eu vou avaliar a minha dor. Então, eu tô avaliando como que foi essa dor na minha vida, o que ela causou em mim, que tamanho da dor. Aí você escreve lá a dor que você teve. A dor que você teve foi a dor de ter perdido a confiança daquela pessoa. A dor de ter perdido a amizade daquela pessoa. A dor de ter entregado o meu coração e essa pessoa ter feito isso para mim. Então você nomeia o tamanho da sua dor. Uma coisa importante. Você nomear o tamanho da sua dor. Tá? Aí outra coisa é você olhar a forma com que ela chegou. Então você vai falar assim, a forma que chegou essa dor na minha vida. Por que ela chegou na minha vida? Você avalia lá, ó. Eu tava assim, eu acabei me deixando levar. Você começa a ver o porquê que essa dor chegou na sua vida. E essa dor vai revelar o que tem dentro de mim. E aí, o que acontece? Quando você começa a perdoar, quando você começa a ver o seu coração, você vai ver quem realmente você é. Porque nós falamos às vezes das pessoas que são más, são ruins, mas nós também somos ruins. Se nós deixarmos a mágoa, a vingança, o ódio tomar conta de nós, vai revelar em mim que eu sou uma pessoa que não tem paciência, que eu sou uma pessoa que não tem empatia, que eu sou uma pessoa vingativa. E começa a revelar, porque o ódio ele vai trazer. Ele vem, começa às vezes pequeno, mas ele vai acumulando e vai tomando conta de todo o nosso corpo, ao ponto que o rancor e a mágoa, ele é comparado com uma dor física. Dor física de cortar um membro do seu corpo. Tamanha dor na alma que fica quando somos feridos, magoados. E quando eu não trabalho isso em mim, eu vou psicossomatizando tudo isso e trazendo o quê? Muitas causas de câncer, muitas causas de enfermidades são por causa da mágoa não tratada, não ter conseguido liberar isso, essas pessoas que fizeram isso para nós, tá? Então, ela vai começar, quando você começa a pensar em tudo que aconteceu com aquilo que está dentro de você,
Você vai revelar assim, nossa, mas eu não quero. Eu me vejo tão boa em tantas coisas, mas quando eu olho para a situação, minha vontade é de pegar aquela pessoa e xingar mesmo, e falar tudo. E na verdade eu tenho vontade até de matar aquela pessoa, dependendo do que fez, né, gente? Dependendo do que fez. Quando alguém fala, eu tenho vontade de matar, não é mentira. Não, ela não tá falando por falar, não. É o sentimento maior que tá dentro dela de tanto ódio. Porque foi injustiçada, foi violentada, foi tirado dela um pedaço da inocência. E é justo, vamos dizer, aos olhos humanos, você querer pagar o mal com o mal. Porém, não é o que o Senhor nos ordena. O Senhor, ele fala que sim, nós conseguiríamos e nós devemos perdoar. Então, é trabalhar o perdão todos os dias. Senhor, me ajuda a ser parecido contigo, me dê a capacidade de perdoar como o Senhor nos perdoa todos os dias. Todos os dias nós ofendemos, todos os dias nós viramos as costas para Jesus, todos os dias cometemos pecado e todos os dias o Senhor lança no mar do esquecimento tudo o que fizemos. Essa capacidade divina, ela, como somos semelhantes ao Senhor, somos capazes também de conseguir. Só que eu preciso trabalhar isso todos os dias orar. Deus, esse sentimento não pertence a mim, esses sentimentos eu não quero mais, eu quero tirar essa dor do meu coração. Eu não aceito que essa pessoa que me ofendeu, Senhor, que ela possa sair do meu coração, do meu cérebro, da minha mente. Sair não de esquecer, sair no sentimento de angústia e de dor, tá? E isso eu preciso orar. Eu não posso colocar numa gaveta uma dor e fingir minha vida normal, porque traz ansiedade, traz... Às vezes a origem da sua ansiedade é uma mágoa não tratada. A origem da sua depressão pode ser de algo que precisa ser tirado do seu coração de uma vez por todas, tá? Então, eu preciso saber que Jesus, ele é o único que pode me ajudar nisso. E uma coisa que é interessante é que o nosso corpo, ele reage como, tá? Ao estresse. Porque toda vez que eu não perdoo o meu coração, o meu corpo, ele tem uma resposta química. Qual que é a resposta química do meu corpo inteiro? Ele aumenta o hormônio do cortisol. Lembra que eu falei do cortisol? Ele aumenta esse hormônio, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que traz para nós a ação rápida quando eu estou em sobrevivência, quando eu estou precisando sobreviver a algo, a luta e a fuga. Eu preciso sair daquela situação de desespero, então o cortisol, o meu cérebro libera o cortisol para me sair daquela situação. Porém, se imagina você e eu viver constantemente com o cortisol lá em cima, cada vez que eu lembro da dor que foi me causada, dá de novo palpitação, dá dor na barriga, dá sudorese, dá um monte de sentimento ruim. Por quê? Porque toda vez que você relembra da dor que foi causada, há um estresse crônico do seu corpo, sentindo tudo que você viveu há anos lá atrás, que fizeram com você ou que até hoje faz, né? Mas vamos pensar no passado. Então, quando você pensa que se você não sair desse lugar de estresse, o seu corpo ele não vai parar de liberar o hormônio de luta e fuga, o seu corpo ele vai entrar numa exaustão, uma canseira sem fim. É uma canseira sem fim. Por isso que quando muitas vezes, para quem tá aqui, que já conseguiu perdoar alguém, fala, Adriane, senti que um peso saiu de mim, um peso. Quando eu consegui olhar para aquela pessoa e falar, perdoados estão os seus pecados contra mim, parece que saiu de dentro de mim aquela dor, aquela coisa ruim. Eu lembro, mas eu não tenho mais aquela dor, aquela coisa ruim. Por quê? O cortisol, ele já não precisa ser mais liberado. É como se o seu cérebro falou assim, você não tá mais em perigo. Pode voltar a ficar tranquila. Aí, a parte do seu cérebro que precisa tomar decisão, ter empatia, olhar a pessoa e ver que aí sim você começa a trabalhar, consegue liberar a consciência de fazer orar pelos seus inimigos, que daí a Bíblia vai falar que a gente tem que orar, né? Você não consegue orar para uma pessoa se antes você não tiver a consciência primeiro do que ela causou para você,
quem você está se tornando por causa dessa mágoa, e você olhar e falar assim, não, olha o que eu tô me tornando por causa disso que fizeram comigo. Eu não quero ser assim. Eu não quero. E é como se você falasse assim, parece que aquela mágoa, aquela dor, aquele mal, ele entrou dentro de mim, que agora eu tô me tornando uma pessoa má. Eu tô me tornando uma pessoa que eu não quero ser. Então você começa a primeiro fazer sentido o que tá acontecendo com você. Antes de você sair orando pelos seus inimigos, você precisa entender o processo pela qual você passou e se acolher. Falar, devido àquilo que aconteceu, eu hoje sou uma pessoa assim, me tiraram isso. Nomear é muito importante. Porque a partir do momento que eu nomeio e eu vou dando voz a minhas emoções, eu não calo as minhas emoções, mas eu respiro, eu tento, o cortisol ele vai descendo, porque ele vai entendendo que você sim passou por esse processo, mas você não tá mais nessa ameaça mais. O seu cérebro começa a pensar assim, olha, assim como... Aí vai fazer sentido para você. Assim como Jesus te perdoa todos os dias, aquela pessoa que te ofendeu, ela não é só aquilo que ela te ofendeu. Ela é uma alma, ela é uma pessoa que sim, jogou sobre ela tudo aquilo que ela tinha, sobre você apenas o que ela tinha de bom, mas de ruim, porém, aquela pessoa ela também é vítima de algo. Aí sim você começa a raciocinar antes de começar a querer justificar o que a pessoa fez. Porque daí sim o seu corpo ele vai sair do modo alerta, ele vai sair desse modo de eu preciso liberar isso, tá? Então, é tão prejudicial essa questão da mágoa, gente, que enquanto eu não faço isso, eu vivo constantemente em ansiedade. Não adianta, a sua ansiedade ela vai ficar sempre ali, porque é como se a sua memória fica revisitando toda vez aquela dor, várias vezes, várias vezes. E a sua amígdala, que é onde fica as memórias aqui de dor, ela fica toda hora dizendo é perigo, é perigo, é perigo. E aí você passa o dia do nada começa a ter aquela ansiedade, porque você começa a lembrar de novo o que fizeram com você. Começa a lembrar de novo o que fizeram com você. E isso traz uma canseira física mesmo. É uma canseira. Então, quando você começa a perdoar, há uma regulação emocional. O seu cérebro ele começa a entender, e aí aqui é onde começa a ter a razão, a empatia, o entendimento do cenário, quem que você se tornou, mas o que que você aprendeu, como você conseguiu sobreviver a essas dores. Aí você começa. Quando você vê, você já liberou o perdão, você nem viu, você nem percebeu, ele foi embora. Porque fez sentido para o seu cérebro, tudo, tudo. Você acolheu a sua dor, você não disfarçou ela, você também não justificou ela, você entendeu que foi tirado, você entendeu que aquele sentimento de ira, de ódio, de vingança, você não quer ter dentro de você, você não quer viver nesse sentimento que você não é isso. E aí você começa a ter empatia por aquele que te ofendeu. Mas é algo que precisa ser constante. Eu acho legal porque isso vai fortalecer. Tem gente que você vai falar assim, ó, aquela pessoa já passou por tanta coisa dele, como que ela consegue perdoar, né? Eu fico pensando, como que eu não perdoaria? Mas é porque é um ato diário. É como se fosse um ato. O nosso cérebro ele vai entendendo, ele vai entendendo das frustrações, das mágoas, ele vai começar a olhar todos esses sentimentos. O próprio cérebro ele vai ter o discernimento de falar assim, ó, isso que me fizeram é algo que eu vou ter que levar embora, porque assim como o versículo está falando assim, que o sábio e o prudente e o sensato, eles fazem bem, eles sabem que deixar ir é a melhor maneira de se viver bem. Eu quero ser assim, eu quero deixar aquela pessoa aí, as pessoas que me fizeram mal, tirar lições e ressignificar aquela história, eu vou ressignificar aquela dor. O que que eu aprendi com tudo isso? Nossa, poxa vida, eu consegui não me vingar. Aí seu cérebro vai começar a entender, nossa, teve empatia, você conseguiu
tirar experiências. Aí, toda vez que você tiver alguém que te ofender, o seu cérebro ele vai tirar de letra, ele não vai ficar entrando em sofrimento toda vez que alguém te ofender, porque, meninas, todo dia alguém vai nos ofender. Na próxima live eu quero falar das pequenas ofensas do dia a dia que vira mágoa. Que eu tô querendo falar uma mágoa assim que nós carregamos há anos. Há anos, tá? Porque eu preciso entender que é um ato de amor primeiro a mim mesmo. Eu quero abaixar o meu cortisol, não quero ter ansiedade mais, eu não quero ter depressão, eu não quero viver de remédio. Eu não quero, é uma coisa assim, eu não quero isso pra mim. Então não é você ser boba. Quando eu e você temos a capacidade de elaborar a história nossa de dor e ressignificar ela e olhar para aquela cicatriz apenas e saber como que foi formada, mas não deixar que mais me envenene, não deixar mais que toma conta de mim, do meu sono, do meu humor, do meu sorriso. Eu entender isso, meninas, é uma inteligência emocional, não é ser boba, é ser uma pessoa mais inteligente. Alguém fala assim, você é boba de perdoar, você é boba de perdoar. Seria boba se você perdoar alguém e dar o mesmo acesso que a pessoa tinha lá atrás. Aí lembra que eu falei pra você? Os acessos, eles são negados. Agora eu preciso saber se essa pessoa pode caminhar comigo ou não, ou se ela caminhar comigo, agora ela vai ser com acessos limitados. Até sim ela se provar ser diferente, porque se você for aquela pessoa que toda hora a pessoa te ofende, você perdoa e dá os mesmos acessos, você vai entrar num modo terrível, vai ser 10 vezes pior para você, porque daí é que nem aquele versículo que fala, até quando você vai ficar nessa ingenuidade? Até quando você vai ficar se anulando, perdoando, achando que a pessoa vai mudar? Aí não pode. Aí você tem que tirar lições e entender que seu corpo tem limite. Se você continuar fazendo isso, você está anulando, você se doando para alguém que não está te valorizando, tá? Seja qualquer pessoa, amizade, um amor, famílias. Você tá lá no grupo da família, toda vez ali te colocam em enrascada, fala mal de você no grupo, aí você perdoa, aí depois você tá lá no grupo de novo. Então faz assim, sai do grupo. Não vou ficar aqui, porque aqui é o lugar onde as pessoas mais me ofendem, mais tiram sarro de mim, faz brincadeiras que me incomodam, que me chateiam. E eu sei que isso eu tô guardando. E eu tô vendo que vai dar ruim. Vai evitando, vai tirando os acessos que também a pessoa tem para te magoar, para que você não tenha que ficar vindo com essa sujeira dentro de você todas as vezes e aí sim se tornar uma pessoa que você não quer se tornar, vingativa, tá? Vingativa, que a gente não quer ficar, né? E a outra coisa que eu queria falar, rapidinho, é o que? Tem uma história na Bíblia que eu vou tentar resumir ela bem rapidinho, tá? Mas tá em 2 Samuel, que é a história que eu falei pra vocês que há uns anos atrás, ela me chocou muito, porque eu fiquei pensando, meu Deus, quanto tempo esse homem demorou para poder teve a oportunidade de liberar o perdão e ele não conseguiu ao ponto que veio a morte. Mas essa morte ele veio desde quando ele não decidiu perdoar. Tá em 2 Samuel, capítulo 17, capítulo 16, versículo 23. Mas eu vou resumir a historinha aqui para ver se dá tempo da gente vocês entenderem, tá? A história de Aitofel, tá? Aitofel, ele era o conselheiro, o maior conselheiro na época de Davi. Então, Aitofel, ele era assim, tudo que ele era considerado até como a voz de Deus. Então, na época que Davi estava reinando, ele era ali do lado, ele era o mais íntimo, que tinha mais intimidade ali com Davi para aconselhar, para falar. Tudo que ele falava era como se fosse correto, de tamanha sabedoria que Aitofel tinha para dar conselho, tá? Ele era muito respeitado. Seus conselhos eram considerados como os de Deus. Você vai ver em 2 Samuel 16, que é o que eu vou ler aqui para vocês, 23, está dizendo assim, ó.
Absalão seguiu os seus conselhos de Aitofel como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias como se fosse um conselho dado pelo próprio Deus. Então eu estou falando aqui de um homem que tem por si a sabedoria, do saber, o saber dos homens, tá? É um homem culto, um homem influente. Não tô falando de qualquer pessoa, não. Tô falando de um homem, de uma postura e de um olhar respeitado de todas as pessoas. Então ele estava ali junto com Davi, na época que Davi estava reinando, e ali junto ali no palácio, enfim, tá? Esse é Aitofel, tá? Porém, a Bíblia fala algo que foi muito claro, tá? Batseba, que é aquela mulher onde Davi, ele se prostitui com ela, ele adultera com ela. Ela era filha de Eliã. E, historicamente, Eliã era o quê? Filho de Aitofel. Tá? Eliã era o pai de Batseba. Então, a Bíblia, aqui os estudiosos falam que Aitofel era avô de Batseba, tá? E o que acontece com eles, né? Davi adulterou com Batseba, então Davi matou o marido dela, que é Urias, e o que aconteceu? O coração de Aitofel se sentiu o quê? Amargurado. Ele se sentiu moralmente perante todas as pessoas, a família dele, ele ser falada, ser comentada a família dele, como imagina um homem todo poposo, todo e de repente vê a família sendo defamada, a própria neta sendo defamada, sendo falada por todo o reino. E ele criou dele um ódio muito grande por Davi, um ódio, um rancor muito grande. Só que ele continuou do lado de Davi. Ele continuou no palácio como se nada tivesse acontecido. E foi o quê? Uma violência para ele moral. A honra da família dele, de um homem que preservava pela honra, porque ele era dito como o conselheiro. Então, o que ele faz? Ele, naquele momento que acontece toda a situação de Batseba com Absalão, com Davi, ele não fala nada, ele não confronta, ele não expressa a dor dele, ele permanece próximo a Davi, mas ele vai guardando dentro de si toda aquela mágoa. Ele vai guardando as feridas e vai transformando num ressentimento silencioso. Ele começa a ficar ressentido. Eu acho que cada vez que ele tem que falar com Davi, cada vez que ele tem que ficar perto, porque Davi acaba casando com Batseba depois, tendo filho com Salomão, com Davi. Só que em tudo isso, anos se passou e Aitofel ficou com essa mágoa no coração dele. Só que ele fingiu para todo mundo que nada estava acontecendo. Por isso que fingir que nada está acontecendo e passando a vida, achando que aquilo já está sarado em você, na verdade vai criando ressentimento. Mais e mais e mais. A gente vai deixando de ver quem nós somos, porque nós focamos naquela dor, na vingança ou de uma forma de querer ver a pessoa no fundo do poço, enfim. Nós, enquanto não visualizamos aquela pessoa sentir a mesma dor que ela causou em nós, o nosso cérebro não consegue processar, ele fica só focado na vingança. Por isso que o cortisol fica lá em cima, por isso que o seu coração tem ansiedade, batimento cardíaco sempre está assim acelerado do nada. Do nada nem estava pensando naquela coisa, mas sua amígdala, ela ouviu algum sinal, ela lembrou algum momento do seu dia e ela tá querendo, o seu cérebro tá ruminando aquilo. Aí o Aitofel ficou anos ali. Tá? Mas teve uma época que Absalão, o filho de Davi, o que ele faz? Ele se rebelia contra o próprio pai. E nesse momento, o que ele vai fazendo? Aitofel, ele vai vendo que Absalão, filho de Davi, ele era obstinado, ele era vingativo, ele era uma pessoa que não tinha medo de enfrentar o pai dele, queria o reino. Então o que ele faz? Absalão também tinha um ódio do pai.
Porém, Absalom, ele começa a ruminar também o ódio, a se vingar do pai de alguma forma, e Aitofel vê nele essa fraqueza e fala, é aqui que eu vou pegar Davi. Aí o que ele faz? Ele começa a, junto com Absalom, a planejar um plano contra Davi. Só que nesse período que acontece tudo isso, Davi fica sabendo, olha, o seu conselheiro, Aitofel, ele se juntou a Absalom para se vingar contra você. E Davi faz uma oração. Aí Davi fala assim, ó, quer ver? No capítulo 15. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou, ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Então, Davi sabia do poder dos conselhos de Aitofel. Ele sabia. Então, ele já faz uma oração, fala, Senhor, que confunda a cabeça de Absalão, que ele não aceite os conselhos dê tudo errado. Dê conselhos errados a Absalão, enfim. O que acontece? Absalão, ele arma uma estratégia contra Davi, só que na hora que Aitofel vai dar um conselho para Absalão, Absalão não aceita o conselho. Ele não aceita o conselho de Aitofel. E Aitofel fica tão irado, porque ele já tinha conspirado contra o rei. E é a primeira vez que o conselho dele não é aceito. Absalão não aceita o conselho dele, não vai a favor dele. E segue o conselho de Uri. É Uri o nome dele? Eu não lembro o nome dele certinho. Que é um espião, na verdade, de Davi, que está infiltrado ali na história. E o que acontece? Nisso tudo é Uzai é o nome do rapaz, que está infiltrado, e ele segue o conselho de Uzai, não o conselho de Absalão. Só que nisso, aí Aitofel vai para casa dele, pega uma corda e se enforca. De tamanha a decepção, porque agora ele é visto como um homem que rebeliou contra o rei, e o conselho dele não foi visto, não foi ouvido. E o orgulho dele foi tão grande que ele foi lá e se enforcou. Então, o que eu tiro dessa história? Que Aitofel teve um tempo para poder tirar dele essa mágoa, tirar o ódio. Ele conviveu com Davi por muitos anos, vendo o peso do pecado de Davi, como Davi tinha também se arrependido, como Deus estava na vida de Davi, mas ele não quis saber. Não quis saber. Ele continuou ruminando aquele pecado dentro dele. Aquele pecado da mágoa, do rancor. E fez com que toda a história dele, eu resumo bem resumido aqui, tá, gente? Mas se vocês quiserem ler, tá no livro de 2 Samuel 16, em seguida. Toda a história de Aitofel terminou na morte dele. Quer dizer, ele viveu um conselheiro, um homem que tinha tudo para continuar. Mesmo que a história dele, da família dele, foi uma história que Davi trouxe marca. Só que Davi se arrependeu, a filha dele, a neta dele se arrependeu, a história dele seguiu, e Aitofel ficou ali no rancor e morreu com aquele rancor. Para tirar a lição para mim, para você, que se eu não cuidar, eu vou morrer espiritualmente, eu vou morrer a minha essência, a minha maior essência vai morrer. A minha alegria vai morrer, por quê? Porque o outro fez o mal para mim e eu ainda carrego esse mal para toda a vida. Então, quando você diz que você perdoa alguém, é porque você está presenteando a você mesmo. Você está presenteando o seu coração de não morrer nessa dor, não morrer na dor que fizeram contra você. É poderoso. E aí o seu corpo ele vai relaxando. Aí quando você olha assim a situação da sua vida, você fala, obrigada, Jesus, porque humanamente não somos capazes de perdoar, meninas. Somos capazes de perdoar sim, se Jesus estiver conosco, se eu estiver orando, se eu tiver um ato de decisão na minha vida. Porque achar que o outro vai pegar e vai você falar, eu te perdoo pelo mal que você fez. A pessoa fala, mas o quê? Eu nem acho que fui. A pessoa pode zombar da sua cara, a pessoa pode falar assim, não, você mereceu. Já pensou, você ainda for falar com uma pessoa e a pessoa olhar pra sua cara e falar, não, mas eu fiz mesmo e faria de novo. Imagina que dor. Aí você vai falar assim, não,
eu não devia, eu fui trouxa, por que que eu fui falar com aquela pessoa? Não, você foi inteligente emocionalmente, você conseguiu que o mal que aquela pessoa fez pra você não te tornasse uma pessoa má. Não deixou de viver a sua vida. Tem pessoas que vivem uma vida inteira, perde tudo aquilo que Deus tem para ela, porque ela paralisou naquela dor e ali ela ficou. Ela tá vendo a família passar, os amigos, os anos passar, as oportunidades, tudo na vida dela passar, porque ela parou ali naquela dor e ali ela quer se vingar. Enquanto ela não se vingar igual Aitofel se vingou, ela não se sente liberta. E a liberdade, ela não vem da vingança, a liberdade vem da mente. Eu entender que a pessoa, ela sim, ela vai perante a justiça de Deus. Ela sim vai colher de todos os frutos maus. Mas que ela não vai ter o acesso de mudar quem eu sou internamente. Eu vou continuar sendo a pessoa que eu quero ser diante de Deus. E diante de mim mesma, diante da minha família. Eu não quero perder minha essência por causa de ninguém. E aí eu começo a fazer aquele limitar. Essa frase é boa, tá, gente? Perdão dado, acesso negado, tá? Acesso não quer dizer que eu vou olhar para aquela pessoa e cuidado com esse acesso negado, porque não é querer se vingar dela, tá? Eu falo acesso negado, eu não quis dizer assim, não dá a mesma confiança que ela tinha antes. Esperar ela mostrar frutos de melhoras mesmo, frutos de arrependimento, tá? Para sim ela começar a criar espaço. Eu já perdoei uma amiga minha uma vez e eu fui perdoando, quando eu vi eu já tinha perdoado. É minha amiga hoje, não tão íntima, mas eu consegui voltar a ser amiga dessa pessoa e sem ressentimento mesmo, só sabendo, vivendo que aquele momento foi uma fraqueza. Aí meu cérebro entendeu. Aí foi uma fraqueza. Ela não, aí sim eu fui trazendo para o meu cérebro condições de entender, de ter a empatia. Porque, volto a falar para vocês, quando a gente tá no nosso modo alerta, de fuga, de luta, de vingança, eu fico cega. Eu não tô nem ligando para pai, mãe, para quem tá falando e dando conselhos para mim que eu tenho que perdoar. Eu quero me vingar. Nós, seres humanos, gostamos de se vingar. Porém, quando eu olho pro que fizeram para mim, ou olho quem eu sou, eu começo a ver, nossa, eu nem sabia que eu tinha tanto mal dentro de mim assim. Eu não quero ser esse mal, e eu olho para a pessoa e vejo que quem é aquela pessoa, que ela também não é só o mal que fez comigo, ela é uma alma, ela é uma pessoa que assim como Deus tem misericórdia de mim, me perdoa, merece ter o perdão de Jesus Cristo primeiro e o meu perdão para me seguir em frente. Aí meu cérebro ele descansa, porque eu acolhi a minha dor, eu acolhi o que fizeram comigo. E aí eu decido que eu quero ressignificar isso e tirar lições. E sou capaz de perdoar. Aí sim eu sou capaz de perdoar, tá? Não sei se vocês conseguiram entender bem, se eu falei alguma coisa que faltou. É isso, meninas. É ter a consciência de quem você é, tá? E essa consciência, ela vem através de você todo dia orar e pedir para o Senhor. Eu não quero me tornar uma pessoa vingativa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga. Senhor, me ajuda a liberar esse perdão. E orar todo dia. Para casos muito graves, que eu estou falando casos graves, é um processo um pouco mais lento, mas ele precisa acontecer. É um princípio bíblico. O que é princípio bíblico? Eu estou debaixo de uma bênção, de uma ordenança do Senhor para a minha vida, a partir do momento que eu obedeço o que o Senhor falou. Perdoar aqueles que têm vos ofendido, assim como eu te perdoo. Isso é algo que nós devemos trabalhar dentro de nós. Não é uma opção, é uma ordem, obediência, para que esse rancor não domine eu, para não chegar como Aitofel, a morte total da sua melhor versão, morte do seu ministério, morte do seu carinho, do seu sorriso, da sua alegria, antes que morra tudo dentro de você, antes que o lixo inteiro do mal entre dentro de você, escolha se limpar, tá? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês aprendeu sobre um pouquinho, vocês
Tomara que vocês consigam, assim como eu, liberar as pessoas que têm que liberar da nossa vida. Para que o cortisol, lembre que toda vez que estiver acelerada, é o cortisol de vocês abaixe e vocês tenham a capacidade do cérebro de ter empatia, de ver o amor de Jesus na cruz e de saber que não vale a pena carregar isso, que você não quer se tornar o mal que fizeram com você. Tá bom? Até a próxima live. A próxima live eu quero falar um pouquinho sobre como eu posso me prevenir para antes que a pessoa me magoa, eu conseguir chegar na mágoa, eu conseguir tirar primeiro as pequenas raposinhas. E aí sim, eu não esperar que arranje o rancor primeiro para depois eu ter um processo mais longo. Não. Sabe aquelas pequenas coisinhas do diárias? Nós vamos aprender como a gente poder tratar isso para não virar uma mágoa constante, tá? Vai ser a próxima live, vai ser sobre isso. Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham